Sei que nós temos falado muito sobre Gênesis, sobre Êxodo, mas vamos dar uma pulada aí, segundo a vontade do Senhor. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 em diante, amém? Todos acharam? Diz assim o texto: O rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com os seus oficiais disse: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que tinha avisado, e assim se salvou não uma nem duas vezes. Deus é poderoso para te livrar, mas Ele tem os seus propósitos. Ao mas, ou poderia colocar entretanto, então, mas Ele tem os seus propósitos. E nós vamos ver nessa passagem como o Deus de Israel, que é o nosso Deus, Ele é todo poderoso. Não há impossível para o Senhor, nem mesmo a morte pode conter o nosso Senhor. Se Ele quiser ressuscitar como Ele ressuscitou a Lázaro, se Ele quiser ressuscitar, como nós já ouvimos alguns testemunhos, que Deus ressuscita os mortos, se Ele tiver um propósito, Ele vai fazer. Mas se não fizer, Ele continua sendo Deus e Ele tem os seus propósitos, tem os seus planos. E eu gostaria de falar dentro desse tema que o qual foi proposto aqui no título. E essa parte nós vamos falar sobre Deus é poderoso para te livrar. Então guarda aí, essa mensagem que nós vamos ler aqui agora, sobre Eliseu, sobre livramento que Deus deu a eles, é sobre que Deus é poderoso para te livrar. Não pode ter dúvida na sua cabeça. Será que Deus pode fazer? Será que Deus pode prover? Não, Ele pode, e se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Porque nós cremos um Deus que criou e sustenta todo o universo. Nós falamos como Deus abriu o mar vermelho. Nós falamos que aquele mesmo Deus, Ele não disse vai, busca ali, outra pessoa. Ele disse não, vinde a mim. Vinde a mim e acharei descanso para a sua alma. Que nós vimos aqui no domingo passado. Então nós cremos num Deus todo-poderoso, que tem um controle sobre a física, sobre a química, tem um controle sobre os sentimentos, tem um controle sobre o seu interior, tem um controle sobre o coração duro daquela pessoa que você tem orado. Se Deus quiser, o milagre vai acontecer. E aqui aconteceu porque era o povo de Deus, era Israel, o povo escolhido, assim como nós, a sua igreja. O povo escolhido de Deus, não fomos nós que escolhemos o Senhor, foi Ele que nos escolheu, como diz lá em João 15. Então aqui nós começamos com o cenário, acompanha comigo no versículo 8. O rei da Síria fez guerra a Israel. Então aqui nós temos um rei de uma potência mundial no passado, querendo guerrear, lutar contra Israel. E em conselho com seus oficiais, ele disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Ele estava tramando para invadir Israel, definir um lugar específico junto com os seus oficiais que ali estaria para invadir Israel. Então eu vou ficar com esse termo, eu gostei em tal e tal lugar, então eu vou usar esse termo tal. Mas no versículo 9, aí nós vemos o homem de Deus, e aqui eu já quero dar uma observação. É muito complicado quando alguma pessoa fala assim, eu sou homem de Deus. Cuidado! No Antigo Testamento, os profetas, como nós vemos também que Moisés era um profeta também, e falava a voz de Deus ao povo, esses eram homens cheios da presença de Deus, porque no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha e capacitava aquele profeta, capacitava aquele que o chamava, e depois que ele cumprisse os seus propósitos, o Espírito Santo se retirava.
Mas hoje o Espírito Santo habita dentro de nós. E essa observação eu quero fazer para você, porque tem muitas pessoas que dizem ser homem de Deus e querendo trazer uma nova revelação, mas naquele tempo ainda não tinha o cânon fechado, não tínhamos a palavra do Senhor, você não tinha essa Bíblia completa. Então quando uma pessoa vem, eis que eu digo, não que isso não aconteça, porque acontecem casos extraordinários, mas existem pessoas que contradizem até a palavra do Senhor. E é esse que você deve provar. E é esse que você deve olhar na palavra do Senhor. Então, o homem de Deus, o homem que falava com Deus, o homem que tinha intimidade com Deus, que tinha os olhos espirituais abertos para ver os anjos de Deus. Se você voltar um pouco lá no versículo 1 fala que os profetas, os moços, aqueles que estavam na escola de profeta, falam: Eliseu, esse lugar ficou pequeno demais para nós, vamos fazer um outro lugar. E ele pega o machado emprestado e quando ele está ali decepando a árvore, o machado dele cai na água. Ele chorou amargamente, porque o machado era emprestado e era cara aquela ferramenta. Não é nos dias de hoje que você vai em qualquer depósito, passa o cartão e ainda paga depois, não. Era caro aquela ferramenta. E Moisés não, eu falei de Moisés, estou confundindo. E aqui Eliseu, ele faz que o machado flutue. Eles pegam aquele machado ali nas águas. Imagina, os irmãos sabem, se você coloca algo pesado na água, ele não flutua. Mas para Eliseu flutuou. Porque ele era profeta de Deus, ele orava, ele tinha intimidade com Deus. Então no versículo 9 fala: mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares para tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. O homem de Deus sabia. O homem de Deus sabia porque Deus falou a ele. No versículo 10, o rei de Israel, o rei do povo escolhido que Deus escolheu, enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara. Nós estamos no versículo 10. E de que tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Irmãos, ele sabia que Eliseu era um homem de Deus. Ele ouviu o lugar específico. A Bíblia falou que esse tal lugar. Ele não só não passou por aquele lugar, como ele enviou tropas para guerrear e prevaleceu contra o inimigo. Então, quando nós recebemos uma palavra vinda de Deus, quando nós recebemos a palavra do Senhor, não adianta você ter só a informação. Você tem que fazer algo diante daquilo que você recebeu de Deus. Porque a fé sem obra, ela é morta. Se o pastor prega, explica a palavra de Deus, você tem que mudar, você tem que fazer, você tem que fazer algo em relação a isso, porque senão você é somente um ouvinte, um simpatizante, como nós temos muito no nosso meio evangélico. Pessoas que sabem a Bíblia, pessoas que sabem que tem que mudar, pessoas que sabem que tem que fazer, mas não fazem, não obedecem. Se o rei não passasse por aquele lugar e não tivesse enviado tropas para aquele lugar, o reino dele poderia ser invadido, ele poderia morrer. Se você não mudar de vida, como a palavra de Deus muda de vida, você pode morrer espiritualmente. Você tem que fazer algo com aquilo que você recebe da parte de Deus. E aí, lá no versículo 11, o rei Ciro fica turbado, ele fica impressionado, ele fica assim: gente, mas quem que está me entregando? Ele fala assim: então, tendo se turbado com esse incidente, e o coração do rei da Síria chamou ele os seus servos, e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel?
Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel. Faz saber o rei de Israel as palavras que fala na tua câmara antes de dormir. Deus falou com Eliseu, e não foi só uma ou duas vezes, como Deus tem falado conosco. E o rei, ele ficou turbado, ele ficou impressionado, ele ficou abismado, ele manda chamar: quem que está me entregando para o rei de Israel? Quem que é por Israel? Quem é o espião? Aí vem o seu servo e disse: ninguém, é Eliseu. Eliseu que faz conhecer. Aí ele usa uma hipérbole aqui, algo assim bem exagerado para chamar a atenção antes na câmara de dormir. Porque nós sabemos que Deus sabe de todas as coisas, mesmo quando você acha que está sozinho, mesmo que você está no culto, Deus sabe de todas as coisas, e se assim Ele quiser revelar, se assim for o propósito de Deus, Ele vai revelar. E é interessante, meus irmãos, que você pode notar aqui que tinha alguém de Israel deletando aqui para o povo sírio. Como é que ele sabia que era Eliseu? Como é que ele sabia que Eliseu sabia? Ele fala com o rei, é Eliseu, porque Eliseu falava da parte do rei, então alguém sabia e foi lá e contou para o seu amiguinho do rei Ciro lá, não. É Eliseu que está sabendo de tudo aí, Deus fala com Eliseu. Aí, no versículo 13, diz assim: ele disse: ide, onde ele está, ou seja, onde que Eliseu está, para que eu mande prendê-lo. E foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Ele não só falou que Eliseu, mas sabia a localização exata de Eliseu. Tinha alguém delatando também. Também não, porque lá não estava sendo delatado, estava sendo revelado por Deus. Mas aqui, alguém de Israel estava falando para alguém do povo sírio que era Eliseu, e não só que era Eliseu, mas entregou a localização dele. Ele está em Dotã, ou seja, 22 quilômetros aproximadamente de Samaria. Acho que o pastor Ger correndo, ou Edson aí, gasta aqui 1h30, 22 quilômetros. Até 2 horas, vamos pôr aí. Agora você imagina esse povo aqui, que não tinha essas ruas aí tão planas, que não corre, estava, né, com a sua armadura pesada, com seus cavalos, e fala que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Eles chegam lá de noite sem ninguém ver e cercam a cidade. No versículo 15 diz assim: tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus. E aqui o moço, eu quero fazer uma observação. O moço é um aprendiz de profeta. Alguém ainda que não tinha, estava ali aprendendo o ofício de profeta. Tinha até escola de profetas. Um lugar, como nós lemos que o lugar ficou cheio, que eu citei aqui no capítulo 6, no versículo 1 em diante. E tinha ali o aprendiz, e ele levanta bem cedo, juntamente com Eliseu, e diz assim, no versículo 15: tendo se levantado muito cedo, o homem de Deus, muito cedo o moço do homem de Deus, desculpe, irmãos, o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalo e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Então o moço sai de manhã bem cedo, vê que a cidade está cercada, fala para Eliseu: o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Isso é eu e você, quando nós olhamos para as circunstâncias e não vemos que nós temos um Deus que é maior que as nossas circunstâncias. Que nós não vemos um Deus que tem um exército maior de qualquer exército, qualquer país aí armado. Nós temos um Deus que é mais poderoso do que qualquer potência militar mundial. Porque a Síria era uma potência mundial, apesar que não tinha todos os recursos nos dias de hoje, mas nós fazemos como o moço. Ele temeu, ele teve medo, ele fala com Eliseu:
E aqui Eliseu, ele era um homem de Deus, irmãos. Ele não era um homem medroso, não. Ele sabia, ele tinha intimidade com Deus. Deus já falava o que ia acontecer, Deus já falava os seus propósitos para o profeta, aquilo que podia, que ele entenderia naquela situação. Então nós vemos aqui, no versículo 16, ele respondeu: não temas, mais são os que estão conosco do que estão com eles. Nós cantamos, né? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Irmãos, é maior. Não tema a sua circunstância, não tema os seus inimigos, não tema aquilo que te entristece, não tema a sua enfermidade. Maior é o seu Deus. E aqui vai começar, me chamou muita atenção. Tem gente que gosta de falar a palavra mistério, puxa até o S. Aqui começa o mistério, irmão. Começa o mistério da visão. Primeiro, o moço não vê. Aí, Eliseu vai orar para que ele veja o exército do Senhor. E quando, eu já vou adiantar um pouco os versículos, mas depois nós vamos ler. E quando o exército vem atacar Eliseu, Eliseu ora e eles ficam cegos. Aí Eliseu vai guiar eles lá para Samaria, capital de Israel, onde teria provavelmente o maior exército de Israel, onde o rei falava: o que eu vou... Posso pegar eles? Como estou aqui falando nos dias de hoje. E Eliseu já vai ter orado por eles, eles vão ver que eles estavam numa emboscada. Tudo relacionado à visão, tudo é relacionado à cegueira. Então pega a visão aí, pega o mistério. Como que está a sua visão? Como que você tem enxergado as situações da sua vida? Os seus problemas, as suas tribulações. Primeira coisa, já vou dar uma dica, você tem que entender que Deus é todo-poderoso, que não há limite para o nosso Deus. E a segunda coisa que você tem que entender, que Ele tem os seus propósitos. Não é só você orar e vai acontecer, não é só você ter fé ou dar uma oferta de sacrifício e vai acontecer. Não, não é assim. Deus ouve as nossas orações, Deus age através das nossas orações, mas desde que esteja em acordo com os propósitos dele. E você vai ver isso mais à frente. Aí fala assim: orou Eliseu, versículo 17, orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Imagina a cena, você vendo um carro de fogo ali ao redor do profeta. O exército celestial ali, muito maior do que o exército do povo sírio. Então Eliseu lhes disse, no versículo 18, pulei. E como desceram contra ele, porque o moço viu. Aí o moço já começou a confiar e já mudou as coisas. Mas o exército sírio, Deus não abriu os olhos, inclusive Eliseu nem tinha orado para que fosse abertos os olhos dele e eles temessem e saíssem fugindo. Não, ele permitiu que eles atacassem a ele. Mas aí no versículo 17, fala assim, no versículo 18. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere peste que essa gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Imagina aquele exército indo contra Eliseu, Senhor, cega todo mundo. E Deus cegou. E a palavra aconteceu o milagre aconteceu conforme a palavra de Eliseu. E aqui eu vou fazer uma outra observação. Tem profeta aí dizendo que é profeta de Deus, que vai acontecer segundo a palavra dele, que se ele orar, Deus tem que fazer. Deus não é empregado de ninguém, nunca foi e nunca será.
Porque quando o Espírito Santo capacitava o profeta, a vontade do profeta agora estava alinhado com a vontade de Deus. Então acontece, não é porque o profeta orou segundo a palavra dele, mas é que estava de acordo com os propósitos de Deus. Por isso Deus fez. Eu já vi gente falando também, Elias orou e Deus teve que parar a chuva. Irmãos, não, Elias orou e parar a chuva porque estava no propósito de Deus. Não tem ninguém superior que mande ou que desmande a Deus. Todos nós somos pecadores e quando nós nos colocamos diante de Deus, nós não temos autoridade nenhuma para mandar a Deus fazer alguma coisa. Nós suplicamos, nós rogamos. E quando nós falamos com autoridade em nome de Jesus, é porque Deus testificou que é a vontade dele. Quem tem um dom de curar não sai impondo as mãos em todo mundo é curado, não. Deus fala com ele, vai lá e ora para aquele, que aquele eu vou curar e eu vou ser glorificado. Aí sim, aí você vai com autoridade, você impõe as mãos, você ora e você sabe que Deus vai curar e que Deus curou porque Ele te falou. Então, a nossa vontade, a vontade do profeta de Deus, é alinhada com Deus. Não é independente. Não existe aquele que mande ou trate Deus como empregado. Isso não existe. Nunca vai existir. Aí a gente pega a nossa tradução no português aqui, pega o que convém, como alguns fazem aí e querem fazer. Então, versículo 19, deixa eu acelerar. Então Eliseu lhe disse, não é este o caminho, nem esta cidade, segui-me, guiar-vos-ei ao homem que buscais, e os guiou a Samaria. Tendo chegado a Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, a visão de novo, abre os olhos dos homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram que estavam no meio de Samaria. Eles estavam no meio do exército rival. E eles pensam, eu imagino eles pensando assim, estamos perdidos, morremos. São muito mais numerosos que nós. E eu creio que eles devem ter suado, devem ter vontade de ir no banheiro, deu dor de barriga neles e ficaram ali olhando. Mas aí o rei de Israel viu e pergunta a Eliseu, Filho-Eluei, meu pai? Meu pai aqui uma forma de respeito, de tratar o profeta interessante, que o rei pergunta ao profeta. O rei sabia que ele era homem de Deus e que a vontade de Deus era revelada pelo profeta. Não só uma nem duas vezes o rei consultou o profeta do Senhor. Quem dera o nosso senhor presidente ou alguma autoridade, antes de fazer alguma coisa, chegasse diante do homem de Deus, e não é aqueles homens que andam com um candidato tal, que anda falando mentira por aí, que anda pregando falso evangelho. Não, estou falando do homem de Deus, verdadeiro, que prega a palavra do Senhor, que sabe a vontade do Senhor. Nosso país estaria muito melhor, porque eles não estariam agindo somente nos estômagos deles, ou naquilo que eles podem ter, eles agiriam segundo a vontade de Deus, conforme diz o texto, feliz é a nação cujo Deus é o nosso Senhor. E ele pergunta para o profeta, aí o profeta fala assim, eu tenho certeza que se fosse você ou eu, ou alguém diante do seu inimigo, fala assim, vou matar todo mundo, como Elias fez lá no momento de raiva, quando os profetas de Baal, Elias falou, mata todo mundo. Mas aí ele consultou e ele respeitou a vontade de Deus, que o profeta falou assim, respondeu ele, não ferirás. Fere aqueles que os fizeram prisioneiros com a tua espada, ou seja, no arco, lá naquele momento de guerra. Porém, a estes, manda pôr-lhes diante pão e água para que comam. E tomem a seu Senhor. Irmãos, gostaria que os irmãos abrissem. Lá em Romanos 12. Romanos 12, versículo 17. Vamos trazer uma aplicação para nós nos dias de hoje.
Qual é a sua postura que você tem que ter com seu inimigo? Aquele que se diz seu inimigo. Aquele que se levanta contra você e fala que não gosta de você, que fala que te odeia. Em Romanos capítulo 12, versículo 17, diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. E se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Algumas traduções diz a ira de Deus. Porque está escrito: a mim me pertence a vingança. É eu que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasa viva sobre sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. Eles tinham a oportunidade de fazer mal aos seus inimigos, mas o profeta falou com ele: dá eles pão, dá eles água. Às vezes você está precisando, ao invés de se levantar contra aquele que se diz o seu inimigo, e quando eu estou falando inimigo aqui não é o espiritual, é aquela pessoa que é influenciada pelo inimigo, que é contra você, que diz que não gosta de você, você está precisando amar mais. Quando eu falo amar, não é você se enfurnar dentro da casa dela e ficar lá, vamos no cinema junto, vamos no shopping junto, vamos fazer tricô junto, vamos no sacolão. Não, quando eu falo isso, é aqui você suprir a necessidade do seu inimigo. Às vezes o seu inimigo, aquele que se levanta com você, está precisando de uma cesta básica, está precisando de pão, está precisando de água. E aquilo que foi feito no exército. Eles andaram 22 quilômetros, que para alguém correndo seria 2 horas. Imagina alguém andando, às vezes tinha lá uns montes, tinha um lugar, as estradas não eram tão boas assim para se correr, armado, com a armadura pesada, com seus cavalos puxando, e o pior, cego ainda andando, sendo guiado. Imagina um exército sendo guiado pelo homem. Acho que eu penso que provavelmente deve ter colocado todo um segurando assim, enfileirando, foram andando bem devagarzinho, demoraram para chegar lá, deveriam estar exaustos, com fome, com sede. E aí o rei, seguindo a orientação, e aqui eu chamo para a atenção para mais uma observação, você está escutando isso. Quem sabe você não tem que ter uma tratativa diferente com aqueles que te perseguem. Você está escutando isso, mas você tem que agir. Você tem que pedir ao Senhor para te dar um coração disposto a amar, disposto a obedecer como o Senhor faz. E fala que o rei deu um grande banquete e despediu a eles, e não houve mais investidas na terra de Israel. E eles tiveram paz por algum tempo, que depois nós vamos ver no versículo 24, que há uma investida, e assim como nas nossas vidas. Quando a gente age, como quando a gente obedece a Deus, nós temos um momento de bonança, nós temos um momento de paz. Mas estamos aqui ainda nesse mundo pecaminoso, e vai ainda haver lutas. Nós temos que obedecer ao Senhor. Essa é a primeira parte. Eu tenho certeza que se fosse aquele profeta da vitória, ele requereria de você um glória a Deus, bater palma, aleluia, não que isso seja errado, mas encerraria por aqui a mensagem. Você sairia daqui triunfante, você sairia daqui orando, você sairia daqui profetizando, você sairia daqui impondo as mãos sobre todo mundo, mas tem a outra parte. Vocês lembram a outra parte do título? A primeira parte é: Deus é poderoso para te livrar, mas Ele tem os seus propósitos. Aí já são aquelas aflições que você ora e que continua, que persiste. É o seu espinho na carne que fica lá te afligindo. E o nosso Senhor Jesus, Ele tinha todo o poder para livrar da morte. Ele tinha todo o poder, porque Ele é Deus, Deus homem, Ele rogasse ao Pai. Eu gostaria que os irmãos abrissem rapidinho, porque eu estou atrasado. Em Mateus capítulo 26,
a partir do versículo 47. Mateus capítulo 26, versículo 47. E já deixa engatilhada aí também 2 Coríntios capítulo 1. Ou perto para a gente ganhar tempo. Amém? Mateus capítulo 26, a partir do versículo 47. Está lá aquela cena que você conhece. Jesus estava para ser preso, leva lá os seus discípulos mais íntimos, seus apóstolos, para orar com ele. E no versículo 47 diz assim: falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, com ele, grande turba com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhe tinha dito: este sinal aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E ele, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam a mão da espada, a espada perecerão. Presta atenção no versículo 53. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e Ele mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriria as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Irmão, Jesus tinha poder para orar para aqueles mesmos anjos que estavam ali, e muito mais, 12 legiões, mais de 12.000 anjos, para livrar Jesus do sofrimento. Ele poderia, mas ele sabia qual era o seu propósito, era se entregar na cruz por mim e por você. Ele sabia que apesar das aflições dele, que apesar de quando ele estivesse lá na cruz, ele falasse: Deus meu, por que me desamparaste? Era propósito do Senhor aquele sacrifício antes da fundação do mundo, antes que houvesse pecado. Esse era o sacrifício aceito, o resgate, o único aceito para nos trazer de volta a Deus. Quando Jesus estava na cruz, muitos zombavam dele e falavam: olha lá o Filho de Deus. Por que você não roga ao seu Pai, desce aí da cruz e nós vamos crer? Jesus podia, mas ele não fez porque entendeu qual era o seu propósito. E lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e no versículo 5, para encerrar antes da conclusão, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias, de Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Paulo entendeu que aquilo que ele passava, aquilo tribulação, é para que ele recebesse o consolo de Deus e também passassem para os outros, contasse a experiência e também ministrasse o consolo de Deus por meio de Cristo na vida daquelas pessoas. E muitas das vezes, irmãos, passamos por coisas, por tribulação. Deus poderia ter enviado anjo, Deus poderia ter livrado, Deus poderia ter cegado os nossos inimigos, mas Deus quer que passamos por aquilo ali, para que você possa consolar o outro que vai passar pela mesma situação que você está passando.
Muitas das vezes, irmãos, quando nós viemos aqui, e eu estou encerrando, nós viemos aqui para o culto de oração, que nós oramos, nós rogamos e nós devemos orar. Porque ao profeta de Deus aqui foi revelado o propósito de Deus. Muitas das vezes nós não sabemos. O que nós temos que fazer? Orar, orar e suplicar ao nosso Deus para que Deus venha fazer um milagre. Mas se porventura Deus nos mostrar, através de uma pregação, através de um homem de Deus unido, e nos trazer a iluminação na palavra de Deus e testificar o seu coração qual é o propósito, nós devemos redirecionar a nossa oração para que aquele propósito venha a ser cumprido. Então, você tem que ter na consciência, eu quero que você saia aqui dessa noite tendo essa consciência. Deus é poderoso para fazer o seu milagre. Ele pode enviar anjos, Ele pode trazer de volta a vida, Ele pode te curar, mas você tem que ter a consciência que Deus também tem os seus propósitos em nossas aflições. Seja para nos trazer mais perto dEle, seja para consolar o irmão, seja para que nós viemos ter maturidade, Deus tem os seus propósitos. E como diz aquele louvor, nós adoramos porque Ele é, não porque Ele faz. Então, eu convido aos meus irmãos nessa noite, para que nós venhamos orar. Orar crendo que Deus é todo-poderoso, Ele é maravilhoso, é o Deus do impossível.